Olá, amigos. É um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o reverendo Hildo dos Anjos, fundador e presidente da Missão Vida, primeira instituição a se dedicar exclusivamente à recuperação de moradores de rua. Pela graça de Deus, hoje a Missão Vida está presente em todas as regiões do Brasil e nós temos servido ao Senhor cuidando de centenas de homens que viviam em situação de abandono. Há 4 anos eu viajei à África e ali nós percebemos a luta, percebemos as dificuldades, a dor e o sofrimento das crianças. E nós, nessa série de programas que temos feito, nós temos contado como nasceu cada um dos ministérios. Eu queria aproveitar, antes de falar sobre a Missão Vida na África, eu queria ler algo muito interessante que foi falado pelo Paul McCartney, que está num dos meus livros, no meu primeiro livro. Ele disse: o contexto das lembranças se fragmenta, a memória deu muitas voltas. Não precisa ser exato, basta apenas saber que as coisas aconteceram. Paul McCartney estava certo. No decorrer dos anos, muitos detalhes vão sendo esquecidos, muitas coisas vão ficando para trás, mas o importante é você saber que aquilo aconteceu em algum momento da vida e que foi repassado com a maior fidelidade possível por alguém que foi o protagonista da história, que esteve à frente daquele momento em que a história começou ou teve sequência. Eu viajei por todos os continentes do mundo e eu tinha uma dificuldade muito grande de ir à África. Aliás, eu tomei a decisão que eu jamais iria à África. E a razão por que eu não gostaria de ir à África, porque eu sabia que se um dia eu fosse à África, o meu coração ficaria lá. E eu decidi que eu não visitaria a África. Recebi vários convites, pelo menos 3 oficiais, em que me ofereceram passagem, hospedagem, para que eu pudesse ministrar para líderes, para pastores, para pessoas que estavam na linha de frente. E eu e meu filho, nós tínhamos o hábito de passar o final de ano, cada ano, o Natal e o Ano Novo, em 2 países de algum continente. Em 2017, nós resolvemos ir para a África. Ele queria muito conhecer a África do Sul. E nós, nesse momento, tínhamos um médico muito precioso, um servo de Deus, Dr. Arceli, que estava trabalhando conosco na missão. E ele sempre falava da África com todas as pessoas que já foram fazer missões na África. Com grande interesse, com grande paixão, até porque ele tinha nascido no Camarões e estudado em Madagascar. Madagascar é uma região de várias ilhas que estão localizadas no sul da África. E quando ele soube que eu estava planejando ir a Joanesburgo, ele insistiu, ele falou da beleza do país, ele falou o quanto seria importante para a minha vida, que eu iria encontrar muitas coisas desafiantes e que eu teria uma grande impressão da África, principalmente Madagascar, que ele amava e ama de paixão e que eu poderia, inclusive, ser recebido por alguns amigos seus na África. Fomos a Madagascar, rumamos em direção a Antananarivo, a capital. E para minha surpresa, eu vi muita gente caminhando às margens da rodovia. Era uma rodovia sem acostamento e dos 2 lados havia 2 tipos de atividade muito comum. A primeira era pequenos lotes de plantação de arroz. Era uma área pantanosa onde cada família plantava o seu arroz. Devia ser em torno de 300 metros quadrados cada lavoura de arroz. Então eles faziam uma espécie de, com barro, de um murinho separando um lote do outro, e ali eles plantavam arroz. Depois de ver aquela situação, nós nos dirigimos
ao centro, e aí eu percebi uma outra atividade. A segunda atividade que eles desenvolviam ali na beira do caminho era a fabricação de móveis. Muitos móveis, muitos tipos de móveis. Chegamos no hotel, fomos recepcionados por um amigo, o Dr. Arcélio, que nos recebeu de forma principesca, nos levou para almoçar, depois mostrou um pouco da cidade, descansamos. No dia seguinte fizemos uma peregrinação pela cidade, em volta de Antananarivo, e depois fizemos uma viagem pelo interior de Madagascar. No dia seguinte, nós demos sequência à nossa viagem e fomos descendo em região litoral, e uma viagem longa, e eu percebi a quantidade de carros puxados por bois que havia naquela estrada. Era uma estrada bem ruim e havia centenas de carros de boi. E eles faziam filas assim de 8, 10 carros, e um ia atrás do outro, totalmente cheios de arroz. Eles estavam fazendo a colheita do ano anterior que eles plantaram, para que a família tivesse arroz durante aquela semana. Viajamos bastante pelo interior, fomos a muitos lugares interessantes, vimos muitas pessoas, mas o que partiu meu coração foi ver crianças vendendo pedras. Então, lascas de pedras eram vendidas pelas crianças. E essas crianças ficavam perto do balneário ou algum lugar estratégico para vender aquelas pontas de pedras que eram bem típicas da região. E nós olhamos tudo, adquirimos alguma coisa para ajudá-los, mas para minha surpresa também encontrei muitas crianças vendendo manga. E eu comprava todas as mangas que eu podia, ia colocando no porta-mala do carro. E de vez em quando nós parávamos e eu distribuía todas as mangas que eu estava comprando para as crianças que vinham até o carro pedir algum tipo de ajuda. A realidade de Madagascar era bem mais dura do que eu podia imaginar. Talvez você nunca tenha ido a Madagascar. Talvez você nunca tenha se importado, mas existe um lugar chamado Madagascar. Então você precisa saber um pouco mais sobre Madagascar. Por isso, nós decidimos fazer o programa de hoje, Em Vida que Segue, contando a história de Madagascar. Tive a oportunidade de falar a uma igreja onde estava presente um casal de missionários. O casal se chamava Hassina e Hassina, ou seja, homem e mulher tinham o mesmo nome. E já no final do culto, quando já tinha sido impetrada a bênção, já tínhamos terminado o culto, o povo já se levantando para sair, ele subiu numa rapidez muito grande na plataforma onde estava o púlpito, tomou o microfone e disse assim, eu observando o que ele estava dizendo e a intérprete traduzindo para mim. Irmãos, muito obrigado por me ajudarem. Fazem 3 anos que eu não venho a Antananarivo e eu quero agradecer as orações de vocês. Eu e as minhas crianças somos muito gratos pelo apoio que temos recebido. Mas quando vocês orarem, lembrem de mandar um dinheirinho para que eu possa alimentar as minhas crianças. Porque nesse momento nós estamos cuidando das crianças, dando mangas. Como as mangas estavam chegando no final da temporada que produz, ele não sabia o que ele iria fazer para manter as suas crianças. E quando ele desceu muito rápido, eu pedi que o chamasse. Perguntei, meu irmão, você tem quantas crianças? E ele disse, eu tenho 50. E eu fiquei surpreso, porque alguém com 50 filhos, ele mencionou que era 50 filhos. E eu perguntei, mas todos são seus? Ele falou, não. Esses filhos são filhos que Deus colocou na minha vida e eu e minha esposa nos dedicamos a cuidar
dessas crianças. Então nós temos servido a Deus cuidando de mais de 50 crianças. E naquele momento eu perguntei para ele: o que você precisa para sustentar as suas crianças? Era início de 2017, mais precisamente os primeiros dias de 2017, e nós estávamos ali, tão longe de casa, mas tão bem cuidados por Deus. E quando ele disse quanto ele precisava, eu somei rapidamente e disse para ele: então eu quero te fazer um desafio. Em 2017, você não vai orar pedindo dinheiro para Deus para alimentação, porque eu pessoalmente vou enviar todo o dinheiro necessário durante o ano de 2017 para você cuidar das suas 50 crianças. E chegando no Brasil, eu pedi à minha secretária que depositasse, e numa das reuniões da liderança da missão, dos funcionários da Missão Vida, eu compartilhei alguns slides, eu compartilhei algumas imagens que nós fizemos em Madagascar e desafiei os missionários, os obreiros da missão, a fazerem parte do trabalho com as crianças de Madagascar. E para minha surpresa, nós levantamos um número bastante significativo de colaboradores e foi possível dobrarmos o valor que nós tínhamos mandado. E no ano 2018, eu resolvi voltar para espiar a terra. Agora não mais como um turista, mas sim como um missionário. Fizemos uma viagem, eu e minha esposa Rosane, e ficamos muito surpresos com tudo que nós encontramos por lá. E nós levamos kits de presente para as crianças. Tudo que criança gosta: bala, chocolate, doces, e também o uniforme da seleção brasileira. Levamos kits para 100 crianças, mas como o nosso avião atrasou para chegar lá em Tulear, muitos já tinham ido embora, mas a maioria ainda estava lá nos aguardando. E nós falamos de Jesus, eu contei a história de Jesus que se identificava com eles, eu falei do poder da cruz, o quanto Jesus se deu para que cada um deles tivesse uma vida bonita e, sobretudo, tivesse os seus nomes escritos no livro da vida e passassem a pertencer ao Senhor Jesus. E vários daqueles meninos aceitaram a Cristo. No final, nós distribuímos os kits e sobraram alguns poucos. E ele disse: pastor, nós precisamos andar rápido para irmos para outra casa. Eu falei: outra casa? Eu falei: quantas crianças você atende aqui? Eu falei: aqui mais de 100. Mas nós, com o dinheiro que o senhor nos deu, começamos uma segunda casa e eu vou levar o senhor para aquele lugar. E eu achei estranho, porque ele não havia comunicado que tinha uma segunda casa, mas nós fomos em direção à segunda casa. E quando chegou lá, foi muito interessante ver as crianças nos aguardando. Irmãos, era uma construção de mais ou menos 4x6. E tinha menino vazando por todos os buracos, por todas as janelas, pelos muros. E esses meninos começaram a gritar em português: pastor Wildo, nós amamos o senhor. Pastor Wildo, nós amamos o senhor. E eles vieram, juntaram nas minhas pernas, assim, algumas dezenas de crianças. Eu achei que eu iria cair, porque eles queriam me levantar. E eram crianças, e crianças pequenas. Finalmente nós conseguimos acalmá-los. Eles se sentaram no chão, sem nenhuma cobertura, uma terra bem batida onde eles brincavam. E eu descobri depois que eles faziam as tarefinhas da escola ali no chão mesmo, naquele lugar sem piso, sem nenhum tipo de proteção. E eu falei novamente sobre o grande amor de Deus. E quando saímos de lá, nós fomos jantar e dormimos num pequeno hotel na cidade de Tulear, que fica no litoral de Madagascar. E no jantar, eu pude conversar com o Hassina e ele me disse que eles haviam ampliado o número.
e que agora já estava perto de 200 crianças sendo atendidas com os recursos enviados por mim, pela minha família e pelos obreiros missionários da Missão Vida. E nós tomamos uma decisão, que nós iríamos criar a Missão Vida Internacional, para dar às crianças de Madagascar condições de terem uma vida mais digna, condições de ter alimento todos os dias e acompanhamento por parte de monitores, professores, evangelistas. E hoje são mais de 300 crianças. Conheci através do amigo, uma médica, pediatra, casada com um missionário, e os dois desejavam ardentemente cuidar das crianças. Ela mandou um e-mail para mim dizendo: fiquei sabendo que o senhor está fazendo em Madagascar o que eu gostaria de fazer e não posso fazer. Quando eu fazia medicina, eu sempre sonhei em distribuir chá e bolachas para as crianças. E o senhor vem de tão longe e está realizando o sonho que eu tinha. Naquele momento eu senti que havia algo diferente, que o Senhor estava tramando, algo maior. Aliás, eu gosto sempre de dizer que o Espírito Santo, ele é nosso ajudador, como a palavra do Senhor nos diz. Mas ele muitas vezes, ele confabula, nos levando a fazer coisas que nós jamais faríamos por nós mesmos. Convidei a doutora Elodie e o missionário Natanael para que liderasse o trabalho da Missão Vida na África. E para nossa alegria, eles aceitaram. Estão liderando hoje um grupo de 14 missionários em tempo integral, além de algumas dezenas de irmãos que são voluntários nesse projeto. Tive o privilégio de conhecer uma pessoa muito amada, muito querida, que nunca vai poder falar da África, a história da África, de Madagascar, nunca vai poder ser contada sem mencionar esse irmão, pastor Marcelo. Foi o pastor Marcelo que chegou ali antes da Missão Vida. Foi o pastor Marcelo que preparou a terra. Foi o pastor Marcelo e a sua esposa que semearam as primeiras sementes. Foi o pastor Marcelo e a sua família que cuidaram dos primeiros frutos e investiram a sua vida, investiram a sua juventude para que aquele povo conhecesse a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E a Missão Vida hoje está atendendo essas centenas de crianças na África, graças à decisão, graças à importância do ministério tão relevante que o reverendo Marcelo está fazendo na África. Hoje ele já não vive mais em Madagascar. Em 2019, nós adquirimos 2 áreas para a construção de 2 sedes próprias. Não sabemos como será, não temos os recursos, mas nós temos fé e temos a certeza de que Deus é o grande interessado na salvação das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos daquela parte do mundo. O Senhor está se movendo através das suas mãos fortes e poderosas. Deus não tem outras mãos que não sejam as nossas. Deus não tem outra mente que não seja a nossa. Deus não tem outras pernas que não sejam as nossas. Deus vai. Alguns Ele levanta para que esteja na linha de frente, como esses missionários que trabalham com a Missão Vida Internacional em Madagascar. Outros, Ele dá condição financeira para que contribua regularmente. E pela graça de Deus, algumas dezenas de brasileiros hoje estão participando do sustento do trabalho que nós estamos realizando na África. Eu queria dizer para você que me assiste que dinheiro é um assunto altamente espiritual.
Sem dinheiro não se constrói casa, sem dinheiro não se banca missionário no exterior, sem dinheiro não compra comida para centenas de crianças, sem dinheiro não compra remédio, sem dinheiro não aluga casa, não compra terreno. Então eu nunca ouvi alguém contando que ouviu um testemunho muito triste numa igreja ou num acampamento ou congresso de alguém que era muito rico e por ser muito rico ele investiu muito do que ele tinha. Ele investiu praticamente tudo que ele tinha e na medida que ele foi investindo o dinheiro dele nas coisas de Deus, no reino de Deus, no sustento de missionários, na manutenção de obras sociais, ele foi se tornando pobre e ficou miserável. Eu nunca ouvi uma história dessa. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que tiveram a experiência de se envolverem financeiramente, se tornarem colaboradores, sustentadores da obra de Deus. E quando nós aprendemos essa bênção de que dar é melhor do que receber, nós somos enriquecidos de todas as maneiras. A palavra do Senhor chega a nos desafiar dizendo: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando sobre dízimo. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. As bênçãos sem medida que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua empresa, ela está diretamente ligada à sua fidelidade ao Senhor. Bênção sem medida é poder sair de casa e voltar com vida no final do dia. Bênção sem medida é poder escolher o que você vai comer hoje. Vai ser frango ou vai ser carne vermelha? Bênção sem medida é você ir lá no filtro da sua casa e pegar um copo de água límpida, sem cor, sem cheiro, e matar a sua sede. Bênçãos sem medida são centenas de grãozinhos de arroz que foram devorados no dia de hoje por você. E a gente não reconhece isso. As crianças da África precisam de nós. A igreja brasileira, a igreja do mundo, precisa voltar os seus olhos para a África. A África é certamente um dos maiores desafios da igreja cristã do mundo. E nós, da Missão Vida, estamos profundamente envolvidos com essa obra. E eu sei que Deus tem muitas outras coisas para realizar. E talvez no seu coração já existe um desejo de participar. E eu quero que você veja as fotografias, quero que você assista com carinho tudo isso. Quem sabe até depois chame um grupo de amigos e mostre e passe a apoiar de forma decisiva o trabalho da Missão Vida na África. Forme um grupo de oração com alguns amigos para orar 10 minutos por dia no intervalo do almoço no seu local de trabalho. Crie um grupo de pessoas na igreja para apoiar regularmente a obra da Missão Vida na África. Converse com a liderança, veja se é possível a sua igreja doar todos os meses o valor do sustento de uma criança, 30 dias, R$80, 15 dias, R$40. Você não tem ideia do quanto isso vai ser útil e o que isso vai acontecer. Acredite, Deus pode usar a sua vida. Hoje nós conversamos sobre a Missão Vida em Madagascar, o trabalho que temos feito em favor de centenas de crianças. Até o próximo programa, é Vida que Segue.